Oi, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso horário, para trazer sempre uma palavra sobre libertação, sobre cura. Estamos fazendo uma sequência de palavras sobre libertação agora. Começamos semana passada falando sobre provação ou maldição. E hoje estaremos falando de espíritos familiares. Se você quiser, você pode acessar a nossa página do Facebook, no canal do YouTube, Terra Santa Ministério Apostólico. E você pode se inscrever clicando no sininho para receber os avisos de nossas publicações. Hoje nós vamos falar sobre espíritos familiares. Nós falamos semana passada sobre como o inimigo pode entrar na vida de uma pessoa. E nós falamos rapidamente sobre 4 portas de entrada. Se você quiser conferir suas anotações aí, as 4 portas de entrada são, primeiro, a entrada, a ação de espíritos familiares. Segunda porta de entrada, pactos com o inimigo. Terceira, obras da carne. E 4, feridas da alma. Hoje nós vamos estar falando então sobre espíritos familiares. O que são espíritos familiares? São demônios que entraram na nossa família e que se perpetuam através de nossas famílias de geração em geração, em várias áreas, na área de finanças, na área de doenças, áreas de personalidade, e nós vamos estar falando sobre isso. Primeiramente, vamos examinar o texto de Êxodo, capítulo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versículos 5 na segunda parte e o versículo 6. Então, Êxodo 25. Eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, ele está falando aqui, o Senhor deu para Moisés os mandamentos, e ele deixa claro, dizendo que se nós não obedecermos a lei do Senhor, a iniquidade, o pecado, ele vai passar de geração em geração, até a 3ª e 4ª geração. E vai até 1000, e a bênção do Senhor vai até 1000 gerações, E eu não sei se você já meditou sobre isso, e por que será que a palavra fala que a maldição vai até a 3ª e 4ª geração? A 3ª e 4ª geração ainda são áreas de influência. Uma criança, ela tem acesso no máximo até os seus bisavós, não é? Então, o que os nossos bisavós, 4ª geração, avós, 3ª geração, ascendente, 2ª geração dos nossos pais, e nós hoje aqui, nós estamos debaixo de uma influência que veio desde os nossos bisavós. E a nossa posição hoje vai determinar muitas coisas que podem acontecer para as nossas gerações futuras. Por isso é importante que nós possamos identificar essas maldições. Primeiramente, nós temos que fazer uma sondagem da história das nossas famílias em várias áreas, para nós entendermos a nossa história familiar, fazermos uma investigação da história, da história religiosa, da religião deles, fazermos uma avaliação da questão de doenças que eles tiveram. Os próprios médicos falam das doenças que vêm no nosso DNA, e também da personalidade, do temperamento, de tudo que nós herdamos,
E temos que identificar essas coisas e apresentá-las ao Senhor Jesus. Gálatas 3,13 diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Isaías fala também que Jesus levou sobre si as nossas maldições. Com certeza, a única forma de nós nos vermos livres das maldições é através de Jesus, que quebra toda maldição, porque Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas maldições. No entanto, amados, nós temos que fazer uma identificação dessas maldições para que nós possamos combatê-las, para que nós possamos entrar num processo de renunciá-las, não é? Para que seja um trabalho consciente. Como nós falamos, né, já na semana passada, a libertação, ela é um processo de conscientização. Nós não podemos ser libertos se a gente não estiver consciente do que nós precisamos ser libertos. Então é necessário a gente fazer essa sondagem para nós percebermos isso. Quero também examinar com você o texto de Deuteronômio 28. Já falamos um pouquinho sobre isso semana passada. Deuteronômio todo fala sobre bênção e maldição. E esse texto de Deuteronômio 28 é muito forte e muito esclarecedor. E ele fala, né, que se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, cuidando em obedecer aos seus mandamentos, né? Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E você vai ver que existem bênçãos em várias áreas. Bênçãos de fertilidade, bênçãos de vitória sobre os inimigos, bênçãos nos nossos celeiros, nas nossas finanças, não é? O Senhor nos dará bênção em todas as áreas da nossa vida, mas há uma condição. Essas bênçãos são condicionais, elas dependem da nossa obediência ao Senhor. E as maldições é o contrário, né? A partir do versículo 15, fala assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não compreendem todos os mandamentos, os estatutos que hoje te ordeno, não cuidando em cumpri-los, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E é uma série de situações, né, em todas as áreas também, mas são situações terríveis, né, coisas que não se resolvem. Como nós falamos na semana passada, a grande diferença de uma prova para uma maldição é que a prova nos leva a um lugar de paz, de tranquilidade. Ela é por um breve tempo, porque ela tem um propósito. Mas a maldição tira a nossa paz, porque nós não estamos nas mãos do Senhor, nós estamos sofrendo consequências da ação maligna em nossas vidas. Por quê? Porque de alguma forma nossos antepassados ou nós mesmos transgredimos a lei do Senhor. Então esse texto de Êxodo que nós lemos, não é? Ele fala que se nós não obedecermos os mandamentos de Deus, ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos. E aí nós podemos trazer isso para o Novo Testamento, que diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. É uma lei que está tendo na natureza, a lei da causa e do efeito. Ou seja, né, quem semeia ventos, colhe tempestades. Se nós semeamos contendas, nós vamos colher contendas. Se uma pessoa fez pactos com as trevas, a consequência disso é desgraça. E vai chegar um momento, não é, em que talvez essa pessoa tenha a bênção de ter um encontro com Jesus, mas ela ainda esteja sofrendo consequências dessas maldições. Não é? Então, nós temos que entender que tudo é um processo na nossa vida. Né? Tem coisas que Deus faz, né, na hora, tem coisas que Deus vai processando na nossa vida. Quanto mais
envolvimento a família teve com as trevas, não é? Mas trágica é a história dessa família, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então não existe como uma família que buscou as trevas, que esteve envolvido com umbanda, esteve envolvido com magia negra, esteve envolvido com idolatria, não tem como essa família não ter marcas, né, terríveis desse pacto estabelecido com as trevas, pactos com demônios, pactos com ídolos, né, porque o que eles vão oferecer é a morte, é a falência, é a miséria, são doenças, separação de casais. Então nós vemos que em várias áreas da nossa vida, né, nós às vezes sofremos consequências, né? Mas o que que Jesus quer? Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E o que que Jesus quer? Jesus veio para interromper esse ciclo de desgraça na nossa vida. Graças ao Senhor, não é, que se fez maldição em nosso lugar, para que nós não precisássemos mais viver debaixo de maldição. Então, o que acontece, amados? Nós precisamos, não é, investigar essas coisas, investigar como tudo começou. E aí é muito interessante porque a libertação, ela envolve aconselhamento, ela envolve, né, essa consciência das histórias de família que são tão importantes, não é? Então nós temos que ver que muitas vezes uma doença entrou na família por conta de um pacto feito com o inimigo, uma oferta de uma criança, alguma entidade maligna. Pessoas são consagradas desde o ventre, não é? E às vezes é com ídolos, foi feito promessas para cura, e a única coisa que o diabo pode dar, não é? A única coisa é miséria, ele não dá nada de bom. Talvez naquele momento a pessoa fique curada, mas ela fica com uma dívida eterna com as trevas, né? E Satanás vai reivindicar. Ele vai reivindicar o que lhe foi dado, a confiança, o pacto que foi estabelecido com ele. Mas as boas novas é que Jesus veio para quebrar toda a maldição, em nome de Jesus. Mas você precisa fazer uma investigação, né, da base legal, como tudo começou, não é? Como entrou uma maldição na sua família. E para isso você tem que investigar desde a sua quarta geração ascendente. Pelo menos, né? Nós sabemos que às vezes as maldições vêm de lá de trás. Brasil é uma nação nova, né? Relativamente, se pensarmos em termos de Europa. Mas a nossa história, a história dos nossos pais, avós, muitas vezes vem da Europa, vem de histórias de idolatria, não é? E vem também, né, da África, que foi feita, né, foi trazidos os africanos para cá como escravos, e a religião deles era Umbanda, a religião do povo português era catolicismo, né? E por aí vai. Chega aqui na nossa terra, já havia uma cultura indígena, uma cultura de pagelância. Então, quantas coisas nós herdamos, né? Já desde os nossos antepassados que vieram colonizar o Brasil, tudo que aconteceu com a nossa terra reflete também na nossa história. E o que acontece, amados, é uma grande batalha. E Jesus falou que existem castas que só se expele com jejum e oração. Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas eu fui lá, eu orei, eu renunciei a essas coisas, mas ainda tem isso na minha família. Primeiro, amados, que você vai responder por você. Segundo, que são castas de demônios. A guerra contra espíritos familiares é uma guerra grande, mas você precisa travar. Você precisa travar, como Gideão precisou travar. Lá em Juízes está a história de Gideão, o chamamento que ele teve, maravilhoso. Mas antes dele cumprir o chamado dele, ele precisou vencer, não é? Todos os demônios do seu pai,
toda adoração a Baal, ele precisou e ele foi chamado Jerubaal, aquele que destruiu o altar de Baal. Primeiro ele tinha que arrancar isso da sua vida, da sua família, da sua história, para depois ele vencer os midianitas. Então, amados, muitas vezes nós vamos para guerras pelas vidas das pessoas, nós vamos para atender o nosso chamado com o Senhor, mas ainda não vencemos as guerras que temos que travar pela nossa vida pessoal, pela nossa família. Temos um histórico familiar complicado, difícil, e o Senhor quer que nós vençamos isso, primeiramente. Antes de ministrarmos libertação com alguém, nós temos que passar por um processo de libertação. Antes de nós guerrearmos pelos outros, nós temos que guerrear por nós. É mais ou menos como aquela lei, né, do voo, né, quando o avião vai caindo, vai despressurizando, descem as máscaras. E a orientação que os comissários de bordo dão é que primeiro possamos colocar a máscara em nós, depois nas crianças. Talvez a gente pense assim, poxa, mas deixar as crianças para depois, né? Elas podem ficar com falta de ar, desmaiar, sim, mas alguém vai estar vivo para socorrê-las, não é? Então é mais ou menos isso. Como que nós vamos poder cuidar das pessoas, cuidar, né, dos bebês espirituais, se nós não passamos ainda por esse processo? Então nós precisamos, primeiro, faça essa corrente pela sua própria vida. Nesse tempo de pandemia, temos que entender que Deus está no controle. Deus está no controle. Ele está abalando as nações, ele está abalando a igreja. E ele está querendo falar com a igreja. É tempo de cura profunda. Porque quando nós já começarmos, nós já vamos começar tendo que tratar de muitas vidas, porque haverá uma grande colheita. E nós precisamos estar curados. Nós precisamos estar livres, porque senão nós poderemos sofrer consequências dessas guerras espirituais que travamos por outras pessoas. Então, amados, é uma guerra de alto nível. É uma guerra que vai nos levar a jejuar, a orar, a nos consagrar, a identificar, não é? Talvez você possa pegar fotos da sua família, e as fotos dizem muito, né? E você possa ver essas fotos, e você possa se lembrar das coisas como foram. Tudo isso é muito importante. Às vezes é doloroso, mas é preciso para que a gente seja livre dessas influências, né? Então, nós temos que verificar isso, quais foram os pactos feitos pela família, não é? Quais foram os pecados, as obras da carne, como nós falamos, são portas de entrada, né? Toda a carnalidade, tudo isso é porta de entrada. A falta de perdão também, raízes de amargura, né? Falamos bastante sobre isso nas nossas lives sobre cárcere da alma. Se você também quiser assistir e ver, estão disponíveis também. Mas nós precisamos entender, amados, que Deus quer nos alcançar em todos os níveis, a nível pessoal, a nível de família, a nível de igreja e de nação, né? O âmbito desta cura tem que alcançar tudo isso. Tem que começar pela nossa própria história e da nossa família. Então, como que nós vamos resolver isso? Primeiro, nos apropriando do sacrifício de Jesus na cruz. Segundo, nós temos que identificar essas maldições, identificar que elas existem, né? Volto a dizer, a maldição é algo que se repete na história familiar, né? Por exemplo, se existe uma maldição de mães solteiras na nossa família, você vai ver que esse quadro se repetiu em gerações anteriores, não é? E vai se repetindo. Por que que vai se repetindo? Porque o inimigo, ele não quer sair daquela família, ele estabeleceu uma porta de entrada e ele não quer mais sair.
E para ele se fortalecer, ele precisa repetir o mesmo tipo de ação. Assim, o inimigo se fortalece quando há uma repetição do pecado, quando há uma repetição de uma história de pecado. E ele vai tentar na próxima geração. Por isso que é importante a gente identificar esses pecados familiares, porque nós vamos estar mais atentos. Nós vamos saber, isso daí existiu na minha família, então eu tenho que vigiar, não é? Um dos segredos da nossa vitória na batalha espiritual é não nos julgarmos fortes nem super espirituais o bastante para que a gente não possa sofrer isso ou aquilo. Nossa fortaleza está com o Senhor, mas às vezes existem áreas de fragilidade na família, seja na área financeira, seja no comportamento sexual, existem áreas de fragilidade, nós temos que estar muito mais atentos com isso, né? Então, às vezes existe uma história de falência, de miséria, pessoas que nunca conseguiram se formar, que não conseguiram uma profissão, não é? E isso são demônios que entram na área financeira, na área profissional, e eles vão tentar na próxima geração. Sempre acontece desse jeito. Fizeram lá atrás, os demônios entraram, né, através de um pacto inicial, e eles querem se repetir essa história, se fortalecendo em cada geração. Então, às vezes é na área financeira, não é? Demônios que não deixam a pessoa ser bem-sucedida, ela não vê o fruto do seu trabalho, ela tem muita dificuldade financeira e nós temos que estar vigilantes quanto a isso, em nome de Jesus. Então, são várias áreas que nós temos que ver, na área do temperamento, da personalidade também, personalidades amargas, pessoas que já têm um histórico de amargura na família, um histórico, às vezes, de desequilíbrio, não é? Um histórico de ira descontrolada, um histórico, né, de inferioridade. Então, tudo isso nós temos que ver, não é? Que o inimigo entrou, mas ele vai ter que acabar com esse ciclo. E tudo depende, querido, da sua fé, da sua determinação, porque Jesus já fez a sua parte. Nós é que temos que fazer a nossa agora. Nós temos que tomar uma posição. Essa questão de tomada de posição, ela é algo assim chave na nossa libertação. Como nós nos vemos? Nós nos vemos como uma pessoa fraca. Não tem jeito para mim, minha família sempre foi assim, eu sou mais um que vai ser assim, né? Não vou me casar, não vou conseguir sucesso financeiro, não vou realizar meus sonhos, vou ser uma pessoa infeliz como todas as mulheres da família. Se você acha assim, é isso que você vai ser, né? Mas se você começar a profetizar a palavra de Deus, começar a declarar, não, Jesus já levou as minhas maldições, as minhas dores, e eu vou me posicionar. Se você é uma pessoa, o primeiro a se converter, preste atenção no que eu vou falar. Se você é o primeiro a se converter, depois de um histórico de 4 gerações para trás de você, que não serviam ao Senhor, você é o primeiro, né, a se converter. Você pode imaginar a luta, a batalha que você está travando? Por isso que o inimigo tem sede na sua vida, porque se você quebrar essa maldição, se você se firmar no Senhor e se você se apropriar das bênçãos do Senhor, então as gerações seguintes serão gerações benditas do Senhor. Elas estarão livres dessas maldições. É claro, não é, que sempre vão ter que se posicionar, mas você está num tempo de interromper essas maldições, um tempo de resgatar essa história de família, né? De ser o resgatador da sua família, né? Então isso é tremendo. Boaz, ele resgatou a história de Ruth,
E nós somos Ruth, nós somos a igreja amada do Senhor. Jesus é o nosso Boaz, é o nosso resgatador. E Ele quer lançar esse manto sobre nós, para começarmos uma nova história. Então nós temos que participar disso, nós temos que fazer a nossa parte. Se você ver a história de Ruth, é muito linda. E ela fez a sua parte, ela andou com a sua sogra, que queria o Senhor, era da família do povo de Israel, e ela fez uma opção em seguir o povo de Deus. Ela fez uma opção de trabalhar, de se humilhar, né? Ela fez uma opção de se preparar para Boaz e de entender o propósito que Deus tinha com aquilo, mesmo sendo Boaz bem mais velho do que ela. Então, ela fez a sua parte também. Então, queridos, nós temos, não é, que entender que se nós somos os primeiros dentro de um quadro familiar de maldições, de catolicismo e de espiritismo ou de qualquer problema, né, na área emocional, nós vamos quebrar maldições e o inimigo não está nada feliz com isso. E ele vai tentar de tudo contra a sua vida, mas maior é o que está em nós. Com certeza, você não está sozinho nesta batalha. O Senhor garante a vitória. Ele garante que estará com você. Você tem a igreja ao seu lado. Você tem o seu pastor ao seu lado. Para isso que serve a igreja. A igreja nos dá uma cobertura. Os pastores, os líderes da igreja. Não tente resolver isso sozinho. Hoje nós temos a bênção da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não fique sozinho, não fique sem uma igreja. Você precisa estar numa igreja. Não é um local, a igreja não é um templo. Agora nós estamos com problemas para ir ao templo ainda, não é? Nessa pandemia, mas a igreja é algo espiritual, é o corpo de Cristo. E isso é tremendo, isso é tremendo. Então, querido, você precisa se posicionar. E você precisa continuar renunciando, orando, tudo que você lembrar, todos os pactos que foram feitos na sua vida, você tem que orar, renunciar. O desligamento espiritual, né, é algo tremendo. Jesus falou que o que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Jesus falou que nós temos a chave de autoridade. Ele ensinou isso para os discípulos. Ele falou sobre as chaves de autoridade. O que nós temos, não é, nas nossas mãos? Nós temos uma autoridade na nossa palavra. Então, quando você faz uma oração em concordância, quando você declara a palavra no mundo natural, aquilo também é cancelado no mundo espiritual. Então, o que nós temos que fazer, amados? Fazer um desligamento espiritual. O que é esse desligamento espiritual? É você expressar isso com palavras, é você renunciar diante de uma testemunha que entra em concordância com você. E você começar a renunciar e falar: Senhor, eu me desligo espiritualmente de todos os pactos estabelecidos na área sexual, através da minha família. E você pode ir nomeando essas coisas, não é? Quanto mais específico você for, melhor, querido. Melhor, porque pecado tem nome e sobrenome. Não adianta a gente falar uma coisa genérica. Me perdoa por todos os pecados da minha vida. Não, sabe por quê? Porque Deus quer que você confesse. Segundo, que o inimigo se faz desentendido, sabe? Ele fica lá, ele fala: não falou nada a meu respeito, eu vou ficando. Mas se você fala: eu rejeito espírito de homossexualismo, eu rejeito espírito de usura, de avareza na minha família, espírito de fofoca, de maledicência. Você está sendo bem específico. Rejeito espírito de câncer na minha família,
Então, tudo isso são coisas específicas. Seja específico na sua oração, seja específico na sua renúncia. E faça isso junto com alguém que vai entrar em concordância, principalmente, né, um líder, alguém de autoridade com você, para renunciar isso junto com, para estar ali testemunhando daquela renúncia, não é? Orando por você também, entrando na brecha, te dando uma cobertura naquele momento. Amém, queridos? Então, que nós possamos pedir a Deus para abrir o nosso entendimento sobre esse assunto. Esse assunto é fácil de entender, mas é difícil a gente aceitar. É fácil da gente entender, porque a história da nossa família mostra isso de uma forma muito evidente, né? Nós vemos, por exemplo, na história de Davi, né? Davi pecou tanto na área, né, sexual, quando ele teve adultério com Batseba. Davi transgrediu, né, também na área de traição. Ele traiu Urias. Ele traiu o seu amigo, né, o comandante lá do seu exército. Ele traiu Urias. Então, ele pecou na área de traição, não é? E ele pecou na área de assassinato, porque ele mandou matar. Quem manda matar é assassino da mesma forma que aquele que executou o ato, né? Então, ele coloca Urias na frente de batalha para ele morrer. E ele fez tudo isso cego por um espírito de encantamento que levou a ele a pecar tão gravemente contra Deus. Um homem que tinha intimidade com o Senhor. Não dá para a gente entender, mas a natureza humana é pecadora, não é? Nós dependemos de Deus. E aí, amados, nós vemos que Deus o perdoou, ele pediu perdão ao Senhor, mas o fruto daquela união de adultério, aquela criança morreu, o Senhor não poupou. E nós vemos logo depois, na história de Davi, né, que está lá em Samuel, nós estamos falando dessa história de Samuel. Logo depois que isso aconteceu e que ele fez o adultério, né, com Batseba, nós vemos Amnon e Tamar, dois filhos de Davi, que, né, Amnon, ele abusa sexualmente, né, de Tamar, e o pecado sexual aí entrando na família, né? Um pecado que Deus não aprova, e o pecado sexual. E aí o que acontece? No capítulo 13 já acontece o incesto de Amnon, e depois, logo em seguida, no versículo 23, Absalão, outro filho de Davi, mata Amnon. Então o pecado do assassinato, né, entrou na família. Em todas as áreas que ele transgrediu, tudo isso entrou na sua história. E depois, Absalão faz uma revolta, né, no capítulo 15, Absalão faz uma revolta, joga todo o povo contra Davi, poucos ficaram do lado dele, traindo seu pai, porque ele queria o trono. Então, o pecado da traição, o pecado do assassinato, o pecado, né, sexual, o sexo pervertido, entrou na família de Davi, né? E como foi a profecia, ela foi cumprida, que aquilo que ele fez em oculto se tornaria notório, né, diante de todos. E aí o que acontece? O Absalão se prostitui com as concubinas do seu pai no eirado. E a palavra tinha sido essa: o que você fez em oculto será proclamado aos eirados. E Davi passou por tudo isso, foi uma grande lição. Mas Deus o perdoou, ele reconheceu, ele volta a ocupar o trono e termina seus dias em glória. E diz a palavra que essa foi a única vez que ele pecou com adultério, nunca
nunca mais ele cometeu adultério. Tanto que ele se casou com Batseba e Salomão, o filho de Batseba com Davi, é que é escolhido por Deus para dar sequência ao ministério do seu pai e edificar o templo. Deus é um Deus misericordioso, mas as maldições, elas vêm em consequência de atitudes erradas. Muitas vezes Deus pode nos perdoar, mas às vezes nós precisamos passar pelas lições que temos que aprender, porque o pecado é algo terrível. Não é algo que simplesmente a gente possa falar, foi mal. Não, não é assim, tem consequências. E Deus às vezes permite que a gente passe por consequências para a gente aprender como é terrível se afastar do Senhor, não é? Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Se houver arrependimento, Deus sempre está pronto a nos perdoar. Eu quero orar por você agora, querido. E eu quero deixar um dever de casa para você. Que você possa, querido, examinar essas áreas da sua família, né? Que você possa estar lá examinando cada área e fazendo as renúncias. Hoje nós vamos fazer algumas, não é? Para que você já comece a fazer esse desligamento, mas que você entre nessa série de palavras sobre libertação, não só como um curso, mas seja um tratamento de libertação na sua vida. E de um tratamento em que você possa quebrar maldições na sua família, mudar de posição na sua vida pessoal, porque o que Deus tem para nós é muito grande, só que muitos não desfrutam, muitos não chegam à plenitude. Por quê? Porque não se desligaram dos pecados do passado, não se desligaram de atitudes erradas, não mudaram sua personalidade, não é? E muitas vezes ainda damos isso como desculpa, mas meus pais eram assim. Foi assim que eu aprendi. Mas não é assim que tem que ser. O que tem que ser é o que a Bíblia diz. Amém, queridos? Você está pronto, então? Vamos orar. Vamos fazer uma oração de renúncia. Eu vou te ensinar a fazer isso também. Eu quero que você repita aí na sua casa, onde você estiver, né? Que você procure um cantinho para você fazer essa oração. Se você está junto com todo mundo, faça a sua oração, né, com seriedade, renunciando a essas coisas, porque isso faz parte desse processo de cura na sua vida, em nome de Jesus. Então eu vou falar e você vai repetir, e depois eu vou fazer uma oração final. Amém? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero renunciar a toda ação dos espíritos familiares na minha família, na área da religião, na área do espiritismo, na área da idolatria. Eu renuncio agora a todos os falsos deuses, eu renuncio em nome de Jesus a todos os falsos ídolos, em nome de Jesus. Eu renego agora toda a consagração da minha vida a esses demônios, desde o ventre da minha mãe, toda entrega da minha vida a ídolos. Eu renuncio agora em nome de Jesus. Eu renego toda a semelhança, toda a identidade desses ídolos com o meu nome. Eu desligo o meu nome de toda maldição de pessoas que carregam esse nome, de ídolos, de demônios, em nome de Jesus. E eu renego também todo pacto estabelecido pela minha família na área de doenças, fazendo votos ao inimigo, arriando trabalhos, fazendo qualquer tipo de tratamento espiritualizado. Eu renego em nome de Jesus toda a ida Aparecida do Norte para fazer votos
para estabelecer ali a minha cura. Eu renego em nome de Jesus todos os trabalhos feitos em cemitério, todos os trabalhos feitos no pântano, nas praias, nas cachoeiras, nas matas, em nome de Jesus. Eu renego essa linhagem espiritual da minha família, na Umbanda, na Quimbanda, no Espiritismo, no Candomblé, em todas as falsas religiões. Eu renuncio toda história de pagelância na minha família, em nome de Jesus. Eu renego toda doença que não tem cura na minha família, que entrou através de pactos, lá desde a 4ª geração. Eu renego toda doença incurável, problemas de coluna, de ossos, problemas de coração, problemas no sangue, de hepatite, problemas no fígado, problemas de todo tipo que não tem cura, doenças incuráveis. Eu renuncio em nome de Jesus e eu declaro que pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse da minha vida com Jesus. Ele é meu único Senhor, meu Salvador. Em nome de Jesus, eu renuncio também a toda herança de maldição na área financeira, profissional, todo pacto começado através de roubo, através de usurpação, através de traição, todo tipo de ação maligna na área financeira. Em nome de Jesus, eu rejeito todo suborno. Em nome de Jesus, todo padrinho que veio muitas vezes parecer me ajudar, mas estava estabelecendo pactos. Eu renuncio em nome de Jesus. Renuncio todo insucesso financeiro profissional e eu profetizo que os filhos de Deus terão bênção do Senhor, serão abençoados em tudo que colocarem a mão. O justo prosperará em seus caminhos. Eu tomo posse disso em nome de Jesus. Que todas essas maldições na área financeira e profissional sejam repreendidas na minha história. Eu renego também toda ação maligna na minha personalidade, no meu temperamento. Eu renego todo espírito de amargura, tristeza, melancolia, todo espírito de loucura, todo desajuste mental, emocional. Em nome de Jesus, toda prática de suicídio, todo desejo de suicídio, eu renego em nome de Jesus. Eu renego toda ação de Satanás na personalidade, no mau caráter, em atitudes de engano, de mentira. Em nome de Jesus, eu renego toda essa herança de maldição, de soberba, de altivez na minha família. Tudo aquilo que vem de geração em geração está sendo interrompido através do sangue de Jesus que está sobre a minha vida. Jesus que morreu na cruz do Calvário. Eu renuncio em nome de Jesus. Toda maldição de acidentes, de mortes trágicas, de todo tipo, né, de assassinato, coisas terríveis que interrompem a vida de forma trágica. Eu renego toda morte precoce, em nome de Jesus. Renego também toda maldição na área sexual, toda maldição de prostituição, de sexo pervertido, toda maldição de incesto, de pedofilia, toda maldição de homossexualismo, em nome de Jesus, de separação de casais, de mães solteiras, de abandono de lar. Eu renego em nome de Jesus e declaro santidade de Deus para a minha vida, para a vida da minha família.
Declaro interrompido essas maldições na área sexual, em nome de Jesus. E eu tomo posse em Cristo Jesus de uma nova história, de uma nova vida em Cristo Jesus. E tudo aquilo que foi semeado desde os meus antepassados, desde os imigrantes que vieram da Europa, imigrantes que vieram do Sul também, imigrantes que vieram estabelecendo catolicismo, estabelecendo falsas religiões. Eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio na minha história, na história do Brasil. Tudo que aconteceu no Brasil não virá sobre a minha vida. Todo espírito de corrupção, de mentira, de roubo, não virá espírito de engano sobre a minha vida, sobre o meu caráter, porque agora eu tenho o caráter de Cristo e eu tomo posse das bênçãos da cruz para a minha vida e declaro que o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para me lavar de toda iniquidade. Ele levou sobre si as nossas maldições. Eu me aproprio disso, em nome de Jesus. Você fez a renúncia? Então eu quero agora te abençoar. Pai amado, eu quero abençoar cada uma dessas vidas, Senhor, que está fazendo esse processo, passando por esse processo de libertação. Senhor, desliga na terra, desliga no céu toda atitude vil, de pecado, Deus. Ó Pai, toda repetição dessa história familiar, interrompe agora. Senhor, eu clamo a Ti, toma cada uma dessas vidas em Tuas mãos. Faz uma obra de milagres, Senhor. Eu libero sobre cada vida uma unção de conscientização, uma unção de identificação de pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, e tudo que está em oculto, tudo que possa ser uma raiz, Senhor, importante do problema, Senhor, que o Senhor revele, Pai. Traga unção de revelação, traga unção de investigação. Traga, Senhor, a mente dos teus filhos ao subconsciente, para que haja uma libertação plena e profunda. Muda atitudes, Deus. Muda a forma de nós vermos a nossa vida, o nosso problema. Em nome de Jesus, possamos olhar para Ti, para o caráter de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus, volto a falar, se você quiser nos acompanhar através do canal do YouTube, você pode ouvir essa mensagem, clique lá no sininho para você receber. E nós temos também apostilas, você poderá solicitar, nós podemos enviar essa apostila para você. Temos uma apostila de 7 semanas de libertação, que fala sobre esses temas, ou quase todos que vamos estar falando nesses dias aqui. Não deixe de fazer esse processo, fique conosco, estaremos ainda falando sobre libertação de problemas que envolvem a mídia, que envolvem culto ao corpo e tantas outras coisas do tempo atual. Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa renovar o seu amor, que você se sinta amado pelo Senhor, direcionado por Ele. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém.